Pessoal, boa noite. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dica de entrevista, né? Eu mandei para vocês, antes do início da aula ao vivo aqui agora, três materiais, né? Na verdade, são três entrevistas, três artigos que a gente chama, né? Sobre entrevistadores, né? Porque é muito difícil a gente saber o que os entrevistadores esperam no momento de uma entrevista. E aí, então, eu mandei para vocês algumas entrevistas com algumas perguntas, né, para vocês entenderem mais ou menos como é que o entrevistador pensa durante um processo seletivo. A aula de ontem, né, a gente falou sobre gestão de pessoas, está tudo muito interligado, né? O que a gente conversou, o que vocês assistiram ontem e a atividade que vocês mandaram diz respeito a como conduzir a gestão de pessoas dentro de uma empresa e o que é gestão de pessoas. Só fazendo um resumo, né? Há muita contradição entre o que é gestão de pessoas, porque antes, nas empresas mais antigas, ou até mesmo ainda tem esse tipo de comportamento, né? Às vezes a gente confunde gestão de pessoas com o simples ato de contratar, demitir, né? E isso, na verdade, não é gestão de pessoas, só isso não é. A gestão de pessoas ela tem a ver com o desenvolvimento das pessoas dentro de uma organização, né? A gestão de pessoas ela envolve não só o recrutamento, né, ou a seleção, mas como o desenvolvimento pessoal dessas pessoas dentro da organização. Então não dá para pensar hoje em dia, ou no cenário que nós estamos hoje, que gestão de pessoa é simplesmente contratar, é organizar um processo seletivo. E hoje, uma área que tem crescido muito é a área de gestão de pessoas, né? E muitos auxiliares têm ido para essa área, eu tenho trabalhado nessa área. Por quê? É muita demanda, né? Vocês pensem em as empresas às vezes grandes demais, 500, 600 colaboradores, né? Aí tem uma parte financeira, tem que ajustar relógio de ponto, tem que ajustar férias, é um monte de serviço, né? Então a área financeira ó, a área de departamento pessoal ou a gestão de pessoas é uma das áreas que mais cresce dentro da administração. Então, nada mais justo do que dar para vocês elementos básicos de gestão de pessoa, que foi os que vocês viram ontem. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre especificamente processo seletivo, mas eu vou tentar fazer essa aula de hoje mais na perspectiva do participante, né? Não vocês como organizadores do processo seletivo, ou vocês do lado da gestão de pessoas, né? Mas vocês como membro desse processo querendo a vaga, tá bom? Eu vou projetar aqui os meus slides, os meus não, né? Os slides da aula de hoje, para a gente poder conversar sobre. Vamos lá. Deixa eu só permitir, parece que alguém está pedindo para entrar. Fernanda. Cadê? Aqui. Então a gente vai começar a aula de hoje, né? O nosso objetivo ao longo dessa aula de hoje é falar sobre entrevista, sobre essa parte do processo seletivo. Algumas aulas atrás nós falamos do currículo, né? Vocês mandaram o currículo, eu não sei se eu acho que eu respondi todos os currículos. Se alguém eu não tiver respondido, vocês me falam, mas eu tenho a impressão que eu respondi todos. E aí agora, depois que você passa, né, pela parte do currículo, que você envia um currículo e que você é pré-selecionado, a empresa ela te convida para um momento de entrevista. Algumas empresas têm a dinâmica diferente. Você às vezes primeiro participa de uma dinâmica de grupo, para depois ir para uma entrevista. Às vezes você faz algum teste de língua portuguesa, de matemática, raciocínio lógico, antes de ir para a entrevista, mas a entrevista é uma das partes importantes, porque é quando o empregador ou a pessoa que representa ele vai ter contato direto contigo e vai poder perceber qual que é o seu perfil. E muitas entrevistas hoje, elas têm se tornado cada vez mais complexas, né? Você nunca sabe o que o outro está esperando de você, e por isso que eu mandei aquele material para vocês, para que vocês lessem um pouco sobre isso, né? E aí aqui tem um exemplo, né? De uma situação hipotética, é óbvio, mas é mais ou menos isso que as empresas hoje têm feito com as pessoas para o processo seletivo.
O cara ele chega para uma entrevista de emprego, né, todo engomado, bonito e tal, e o cara que vai entrevistar ele fala simplesmente: faça uma cadeira e sente-se. Então, as entrevistas, o que que essa charge tenta dizer para a gente? Que você é avaliado desde o momento em que você entra dentro da empresa para fazer uma entrevista. Então, esse cara aqui, por exemplo, vai ter que construir a cadeira primeiro para ele sentar. Então, existem muitas formas de entrevistas, isso depende muito do entrevistador, e por isso que é importante, aquilo que nós falamos lá na aula de currículo, é vocês sempre buscar entender e conhecer a organização aonde vocês estão mandando o currículo de vocês, tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque se vocês não fazem esse processo, vocês acabam não conhecendo. E aí você vai para é como dar é, tiro no escuro, né? Você não sabe onde você está entrando, né? Então é muito importante isso, tá bom? Então aqui tem mais algumas charges para a gente começar essa aula de hoje, né? Aqui tem alguém chamando Chicão, né? Chicão, temos mais uma vaga para cobaias aqui no laboratório. Aí o cara pergunta: você sabe de alguém para indicar? Você tem ideia de quanto é o salário? Aí ele responde: são 10 mil reais, mais plano de saúde, vale transporte e tique refeição. Aí ele fala: serve eu, serve eu, serve eu. Desculpa, Chicão, mas eu precisava de uma cobaia mais sênior. Preciso me reciclar. O que que essa charge está dizendo? Aqui a gente tem a figura de um primata, né? O macaco e tal é tido como um primata. E o cara precisa só de uma cobaia. Ele não precisa de algo, né? Não é algo genial. Ele precisa de uma cobaia. E ele não quer o Chicão, porque o Chicão não serve. Ele quer algo mais sênior para ser cobaia. Olha só a lógica do que nós vivenciamos hoje, né? A formação, aquilo que você desenvolve, nunca parece ser suficiente. Mas por isso que a busca ela precisa ser constante pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela especialização. Eu costumo dizer hoje em dia que depende do que você gosta de fazer e da sua área. Eu não é que eu desmotive os estudos, mas às vezes um curso superior não te insere no mercado como um curso técnico, por exemplo. Depende muito do seu plano de carreira, do que você quer de verdade. Então, para mim, por exemplo, a faculdade foi importante, um mestrado é importante, um doutorado é importante. Mas existem outras profissões que mestrado não é nada. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Até para ser cobaia hoje, ou para ser o mínimo dentro de uma estrutura organizacional, é exigido uma formação, certo? Então, pensem sempre nisso. Eu preciso constantemente me reciclar, que é a frase que ele usa aqui, né? Preciso me reciclar, que é se reconstruir, que é renovar os conhecimentos, tá? E isso para uma entrevista é muito importante. Não só você se reciclar, mas você saber demonstrar que se reciclou, saber demonstrar que domina aquilo ali que você está fazendo ou que você vai fazer. Entrevista de emprego é como o primeiro encontro. Use toda a sua capacidade para mostrar suas competências e habilidades. Acredito que a maioria de vocês aqui, né, na sala, já devem ter passado por um primeiro encontro. Se não, vão passar. Mas já viram no filme, né? Quando a pessoa vai para um primeiro encontro, ela veste a melhor roupa, ela se arruma, né? Os homens corta cabelo, faz barba, a mulher faz maquiagem, tudo isso. Por quê? Porque ele quer impressionar a outra pessoa. Ele quer demonstrar que tem competência, que tem habilidade, que é bonito, né? No caso de de uma entrevista de emprego, é muito parecido. Você precisa mostrar naquele curto espaço de tempo que você vai ter ali com o entrevistador que você tem competências, que você tem habilidades. Então você precisa se portar bem, se vestir bem. Tudo isso é levado em consideração. Então, toda vez que você sair para uma entrevista, lembre-se que é o seu primeiro encontro com aquela empresa, com aquela pessoa. E aí você precisa então se vestir de forma adequada que vá agradar aquela pessoa, entendeu? Geralmente o primeiro encontro que a gente tem pessoalmente falando, a gente já está com contato com a pessoa, né? Já vem conversando, já conhece um pouco. No caso da empresa, é por isso que é importante conhecer a empresa antes, entendeu? Para que você vá
de forma preparada. As dificuldades que existem para obter o primeiro emprego. Isso aqui eu acho que vocês já sabem de cor e salteado, né? A desconfiança dos empresários em relação às pessoas que buscam oportunidade e a falta de experiência do empregado. Então, esses são os dois pontos que pesam, né? Ou seja, pesa na hora da seleção. Ah, Thales, é difícil, né? Eles querem que a gente tenha experiência, mas a gente nunca trabalhou. Então é por isso que vocês precisam procurar vagas que encaixem para um primeiro emprego. Eu já conheci muitas pessoas que querem o primeiro emprego de gerente de produção, que querem o primeiro emprego de analista financeiro, que querem o primeiro emprego de gestor. É possível? É possível, mas aí você tem que ter uma competência técnica e um reconhecimento técnico notório, sabe? Notório é satisfatório, reconhecido. Então, o ideal para quem está no começo de carreira é buscar aquelas funções as quais a experiência não faz tanta diferença, que é o caso do auxiliar de administrativo, auxiliar administrativo financeiro. Por quê? Porque não é sua responsabilidade as tarefas vinculadas ao departamento. Você vai estar como apoio. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, de uma maneira geral, que as vagas de auxiliares geralmente são essas destinadas ao primeiro emprego. Ou estágio, né? Estágio é muito comum também. Então, busquem essas vagas. Não estou dizendo para você não buscar uma vaga maior, mas saiba que para você chegar naquela vaga maior, você precisa ainda passar por um processo de aprimoramento, de conhecimento, para você chegar naquele nível, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Eu acho que esse slide, se eu não estiver enganado, é um que é cheio de charge para ir ilustrando, né, o conhecimento. Então aqui a gente tem a figura de um entrevistador e um jovem, né? E aí o jovem fala: atualmente eu trabalho com Flash, fazendo aqui para mim animações e jogos. Ele não trabalha com Flash, né, gente? Ele joga, entende? Então, o que que é importante na hora da entrevista? É você saber quais são suas habilidades. Ah, eu sou bom demais em jogo. Alguma coisa esse jogo te ensinou, né? Você tem habilidade com internet, você tem habilidade com software específico, sabe? Então, precisa entender que você tem algumas habilidades que precisam ficar claras na hora da entrevista. E você precisa exercitar principalmente a sua fala em relação a isso. Você precisa convencer a outra pessoa de que você é bom naquilo que você está dizendo que é bom. Como se portar diante de uma entrevista ou durante uma entrevista, né? Primeira coisa é sua apresentação pessoal. Gesto, atitude, roupa, perfume, ajudam a compor o que a gente chama de marketing pessoal. Veja o que é certo e o que é errado no ambiente de trabalho. Então, quando você vai para uma entrevista, é o que a gente falou lá atrás, é um primeiro encontro. Então, você tem que ficar atento à sua roupa, ao seu perfume. As mulheres têm mais preocupações do que os homens, principalmente por conta de maquiagem, às vezes um colar, um brinco, alguma coisa mais chamativa. Então a mulher ela sempre é assim, né? Não é um preconceito, mas a mulher ela sempre tem mais dificuldade nesse quesito. A roupa da mulher pode ser mal interpretada por preconceito da sociedade. Então tem que tomar cuidado, né? Principalmente as mulheres. Qual é a roupa adequada para mim ir para essa entrevista? Né? Então você precisa. Geralmente a gente recomenda, né? O social básico, né? Às vezes a mulher ou uma calça, uma camisa e um blazer, ou uma saia e um blazer, mas tudo com muito cuidado, principalmente com essas questões de decote, curto, porque você não conhece a empresa. Ou então você conhece e aí você pode se comportar diferente, tá bom? Então por isso que é importante conhecer, essa empresa ela tem muito conceito, ela é muito tradicional. Então você não vai com decote, você não vai com a roupa curta, é óbvio que não. A questão da maquiagem, do brinco, o homem também tem muito isso, né? Assim, hoje mais do que antes, né? Mas, por exemplo, ir de camisa regata, né? Às vezes, isso, pessoal, o que eu vou dizer aqui pode soar como preconceituoso, mas não é a minha visão, tá? Por exemplo, muitos homens têm tatuagem no braço inteiro, né? Vem até aqui no punho, né? O ideal, né, nesses casos, a depender da empresa a qual você está se fazendo processo seletivo, é de que você cubra essa tatuagem.
Entende? Porque se você não sabe qual que é a visão do entrevistador em relação a isso, tá? Então tentem evitar qualquer situação ou qualquer ponto que seja motivo para, vamos dizer, para preconceito, né? Tentem evitar. O homem às vezes usa brinco, usa colar, às vezes aqueles colar mais pesado. Esses dias eu fui fazer um exame para troca de função, né? Eu fui trocar de função, tinha que fazer um exame. E aí tinha outras pessoas fazendo exame na mesma clínica de outras empresas. E aí tinha um rapaz que estava acabando de chegar da entrevista, né? Acabando de chegar da entrevista. Ele, nossa, acabei de chegar da entrevista. E quando eu olhei para ele, ele estava de bermuda, ele estava de tênis, aqueles tênis mais esporte, aquelas camisas. Ele estava estilo jogador de basquete. Eu acho que vocês sabem mais ou menos como é que é. Aquela camisa mais larga, né? Aquela bermuda larga com a calça caída. Então, ele estava nessa situação. Eu olhei e pensei, falei, gente, qual a empresa que contratou ele? Não pela forma, mas é uma empresa que tem uma personalidade muito forte. Se ele estava daquele jeito na entrevista. Mas a gente sabe que tem empresas que primam por esse comportamento mais alternativo. Por exemplo, a Chili Beans, que é aquela empresa de óculos. Então, muitas empresas, elas prezam um estilo alternativo. Então, esse é o ponto. Você precisa conhecer a empresa a qual você vai participar do processo seletivo. Isso é meio caminho andado para que você consiga ao menos chegar na entrevista, que você passe da entrevista, vá para um teste mais específico. Então, o que que é... Aí aqui tem algumas charts, eu acabei falando sem mostrar, né? Livre-se de alguns erros e exageros que podem até fechar as portas à procura por trabalho. Então aqui a gente tem um entrevistador muito padrão, né? E a mulher com uma maquiagem bem forte, brincos grandes, mostrando fotos dela, unha espalhafatosa, vestido um pouco curto. Então, assim, tem que evitar esses exageros, tá bom? 7 dicas para evitar gestos que revelam nervosismo e ansiedade na entrevista. Esse aqui é um outro ponto mais difícil do que sua vestimenta. Essa primeira parte é do seu marketing pessoal, como você se apresenta, né? E aí agora eu vou falar um pouco sobre como você se comporta. É muito normal que vocês sejam ansiosos e nervosos. Eu sou professor e quando eu vou fazer uma apresentação para outros alunos, por exemplo, primeiro dia de aula, a gente sempre fica nervoso e ansioso. E na hora da entrevista não é diferente, tá? Na hora da entrevista isso vai acontecer. Você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. E aí vocês precisam então evitar algumas coisas, evitar alguns gestos que transparecem ao entrevistador que vocês estão nervosos. Primeiro, preparo e controle emocional são fundamentais para alcançar êxito e transmitir tranquilidade ao entrevistador nesta fase do processo de seleção. Então, precisa controlar o seu emocional, ou pelo menos tentar da melhor forma possível. Tem gente que é muito nervoso, que é muito ansioso, que não consegue, mas precisa de um exercício para conseguir isso. Precisa dormir bem, precisa acordar, sabe? Tem toda uma logística para se conseguir ter um bom desempenho emocional. Agora, o que você pode evitar que te ajuda? Balançar as pernas, mexer os braços exageradamente, tamborilar dos dedos, arregalar os olhos, passar a mão nos cabelos. Roer unhas são gestos que denunciam nervosismo e ansiedade e prejudicam sua performance em uma entrevista de emprego. Mais que isso, são sinais de insegurança e refletem, assim, sua condição emocional. Podem, por essa razão, eliminar o candidato de um processo seletivo. Muita gente é o tempo todo balançando perna, mexendo o braço, tamborilando o dedo, que é esse negócio, estralando o dedo, arregalando o olho, passando a mão no cabelo. Essas situações demonstram certo nervosismo. Se o entrevistador perceber, ele vai falar, esse cara ou essa menina ele não consegue lidar sob pressão, então ele está eliminado do processo. Então tentem evitar, quando você estiver numa entrevista que você perceber que você está fazendo alguma dessas coisas aqui, se policie, entendeu? Tente evitar. Ocorre muitas vezes de o candidato selecionado para a vaga de emprego não ter talento quanto concorrente,
O grande diferencial, né, nesse caso, é o quanto o entrevistador sente confiança ao conversar com ele. Eu já vi muitos casos de pessoas serem contratadas sem nenhuma competência técnica, sabe? Não sabe nada do que ela foi contratada para fazer. Mas o entrevistador sentiu que aquela pessoa tem potencial tanto para aprender como para lidar com aquela situação. Então, nem sempre é só sobre técnica, às vezes é sobre também saber se comportar. O que se espera de um candidato é que, mesmo na ansiedade, o candidato tenha controle e equilíbrio. Caso isso não ocorra, né, será notado pela expressão corporal. Os gestos são reflexo do nosso estado emocional. Quem disse isso é a Giannoni, né, que é uma consultora de mercado. Então, os gestos, o seu comportamento, ele é reflexo do seu estado emocional. Então, se você está cansado, seus gestos vão transparecer cansaço. Se você não está cansado, seus gestos vão ser mais voluntários. Então, vocês precisam tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Então, você vai controlar a sua respiração, né? Isso é exercício que a gente aprende, eu pelo menos aprendi lá no ensino médio, né? Quando eu fui fazer Enem, me ensinaram isso. A controlar a respiração, né? Respirar mais lento, não respirar ofegante, né? Então, vocês precisam sempre ter uma serenidade e controlar isso. Ativar uma imagem mental positiva, né? Colocar na sua cabeça e ficar repetindo várias vezes na sua cabeça coisas positivas, pensamentos positivos, que aquilo ali vai dar certo, que a entrevista vai ser boa, entendeu? Então, além disso, qualquer coisa antes de falar, sempre ouça. E quando a gente fala de ouvir, é você olhar para o entrevistador quando ele estiver te perguntando, né? Saiba o que o selecionador quer ouvir de você. Responda o que ele está perguntando. Na ânsia de falar, o candidato pode transmitir conteúdos irrelevantes para o momento, afirma consultores. Ou seja, às vezes você está tão desesperado para falar que acaba falando que não deve. Às vezes o cara te perguntou um A e você leu um ABC inteiro para ele. Então responda o que ele te perguntar. Então, para que você consiga responder o que ele te perguntar, você tem que primeiro ouvir ele com calma. Ouça ele e depois responda. Tá bom? Eu falo assim com tranquilidade, mas eu sei que no momento não é tão tranquilo. Então você precisa ter essa habilidade de ir fazendo esses exercícios ao longo do tempo. Então, tem uma entrevista amanhã, vou tentar, né? Vou tentar exercer alguma coisa dessa aqui. Eu tenho uma apresentação de trabalho amanhã, já dá para exercer um pouco disso aqui. Entendeu? Para vocês ir começar a preparar, porque a mente da gente, né, ela também é treinada, assim como o corpo, né? Você vai ali na academia, se rebenta, né? O corpo fica todo dolorido. A mente é do mesmo jeito. Você passa por uma situação, às vezes ruim, mas ela vai se moldando a partir do momento que você vai criando esses hábitos. Ser simpático, isso aqui é para todos os momentos da vida, né? Ou seja, vou acompanhar aqui para vocês irem, né? Quando assistimos a um filme em que o sofrimento das personagens é constante, vocês se emocionam. Isso é porque a cena, mesmo fictícia, ativa em nosso cérebro as áreas responsáveis pela emoção. Cria-se uma empatia com a personalidade. Na entrevista de emprego, do mesmo modo. Perceba o movimento do entrevistador e acompanhe-o de forma parecida. Os entrevistadores geralmente buscam pessoas muito parecidas com eles. Então você acompanha ele, conversa, olha para ele, seja simpático, responda. Sabe, olha no olho do cara, isso transmite muita confiança. Olhe nos olhos do entrevistador, isso a gente já falou várias vezes, comunique-se adequadamente, né? Fale de modo correto, ponderado, tenha cautela, nunca queira falar demais, né? No pouco tempo. Se o entrevistador sentir confiança, a conversa ela vai desenrolando. Ele vai perguntando outras coisas, você vai falando, a coisa vai fluir normalmente. Transmita sua ideia de forma articulada, né? Tenta ter uma linha de raciocínio lógico. Não vai apavorando, falando as coisas de qualquer jeito. Prepare-se para a entrevista. Simular uma entrevista de emprego com um parente ou amigo pode ser uma maneira eficaz. É importante conhecer suas habilidades. Então, eu tenho uma entrevista amanhã. Tente simular uma entrevista. Tente entender o que ele pode te perguntar. Hoje, por exemplo, nesse material que eu mandei, tem algumas coisas que podem ser perguntadas.
Então, tente simular a entrevista, tente bolar respostas. Mas quando você for bolar respostas, cuidado com a robotização. O que a gente chama de robotização é você ter respostas prontas para tudo, encarar um personagem que não é você, entendeu? Então você. E aí tem algumas coisas que a gente não percebe, nós que não somos preparados para isso, mas que o entrevistador ele consegue perceber, né? O candidato ele precisa ter uma postura firme, agir com naturalidade, sentar adequadamente. Agora, tem alguns indícios que acontecem que o entrevistador logo percebe que o cara não está preparado. Por exemplo, a pupila dilata, suor, a face ela se fecha, né? Por mais que você ache que não, a sua feição está triste, está abatida. Então, isso logo o entrevistador percebe que você não está confortável ali e provavelmente você não passa na entrevista. Postura. Antes de sentar, né, pernas paralelas ou cruzadas, naturalmente estendidas. Cuidado, né, mulheres, homens, com a forma de se sentar. Homem às vezes se senta escorregado na cadeira, mulher às vezes cruza a perna e por estar com a roupa curta fica meio, né, chama mais atenção para o seu corpo do que para o que você vai falar. Então tenha muito cuidado com a forma de se sentar, tá? Sente de forma normal, né? A mulher cruzar a perna é muito normal, mas cuidado com uma, dependendo da roupa que estiver. O homem tem que também tomar cuidado para não deitar na cadeira, né? Ficar lá todo esticado. Ato de cumprimentar. Aperto de mão é recomendável em todas as ocasiões. Deve ser firme, agradável, sem apertar muito ou deixá-lo mole. Isso aqui, pessoal, foi o tempo, né? Hoje a gente não cumprimenta mais. Devido à pandemia, pelo menos eu não toco na mão das pessoas, né? Ou quando toca é só sim, ou é só de longe. O ideal é que seja de longe, mas quando isso passar, se é que isso vai passar, que a gente vai voltar a deixar de usar máscara, esse tipo de coisa, então o comprimento ele deve ser pegado a mão uma na outra e deve ser firme, mas sem apertar, porque isso é grosseria, e sem deixar mole, que isso significa desprezo. Eu tenho uma raiva tão grande, mas uma raiva de gente que pega na mão da gente assim na pontinha, sabe? Pega assim, aquela coisa, mas assim, agora não, porque a gente tá na pandemia e realmente não tem que pegar, né? Já é um alívio. Mas sempre que for cumprimentar, firme. Se for um soquinho na mão do outro, você não vai quebrar a mão do cara na porrada, né? Mas dá um soquinho legal ali, tá bom? Então sempre cumprimentar é importante também. Todos merecem tratamento respeitoso, nada de apelidos, né? Nada de qualquer outra coisa. Trate as pessoas por senhor e senhora. Cabe a elas dispensar esse tratamento formal. Isso é importante. Às vezes você começa a entrevista e aí você começa a chamar o entrevistador de você. Mas você, porque você sabe isso, tal, você. Cuidado. O tratamento ideal é senhor e senhora. Cabe a ele dispensar. Por exemplo, não me chame de senhor, o senhor está no céu. É ele que vai te dizer que não quer ser chamado de senhor ou de senhora, tá? O caminho certo é quando você começa a entrevista com qualquer pessoa que seja, pode ser até mais novo que você vai tratar de senhor e de senhora. Sim, senhor, não senhor, sim, senhora, não senhora. Agora, se ele falar assim, não, senhor, não. Aí você pode chamar ele pelo nome, certo? Que é o ideal. Se não vai chamar de senhor ou de senhora, chame pelo nome. Olhar. Ao conversar, olhe nos olhos, né? Isso aqui a gente já falou várias vezes, mas aparece muitas vezes. Ouvir. O ato de ouvir por ouvir. O que acontece? Às vezes as pessoas elas estão ouvindo, mas não estão. Então você tem que treinar a sua predisposição para ouvir de verdade, prestar atenção no que o cara está falando. É em virtude que conta pontos em seu marketing pessoal. Ou seja, olha para o cara e demonstre que está ouvindo ele. Tá bom? Isso aqui acontece muito em dinâmica de grupo. Geralmente reúne as pessoas numa sala ou numa mesa, muitas pessoas, e aí o entrevistador está falando. Como são várias pessoas, às vezes você dispersa o seu olhar para uma pessoa, para outra ou para outra, e esquece que o cara está falando. E você tem que olhar para ele, tá bom? Então fiquem sempre atentos a quem está falando.
Ah, o entrevistador não está falando mais. Quem está falando agora é um candidato. Olhe para ele, ouça o que ele está dizendo. Porque enquanto ele está falando, o entrevistador ou os entrevistadores podem estar de observando você. Entendeu? Cortesia. Faça da cortesia um hábito. Utilize sempre a expressão obrigado, obrigada, desculpe-me, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Por exemplo, vai sentar? Com licença. E tem até uma regra, né, que a gente costuma dizer que a gente só senta depois que o entrevistador senta ou que ele manda você sentar. Então, se você entrou numa sala, a pessoa não mandou você sentar, você não senta, certo? Aí ela vai falar, ô, senta. Aí, obrigada. Ou então você fala, com licença, e senta. Certo? Mas não entre numa sala, seja ela de quem for, e vá sentando. Ah, mas só tinha aquela cadeira, eu ia sentar nela. Eu sei, mas por educação e cortesia, você vai esperar o dono da sala, o entrevistador, te dizer para que você sente ali. Tá bom? Traje profissional, sempre evitar esse espalhafatoso, modismo, né? Esse negócio de moda, pode até usar as cores da moda, né? Mas as roupas clássicas, esporte, né? Depende muito da entrevista da empresa. Às vezes, a depender da empresa, é bom você ir de terno, um homem, por exemplo, ou a mulher também de terno. A depender da empresa, é melhor que você vá de roupa esporte. A depender da empresa, é melhor que você vá de roupa de academia, sabe? Então, depende daquilo para onde você está se concorrendo, tá bom? O perfume sempre discreto, evitar aqueles perfumes fortes, tá? E marcantes. Você não quer chamar atenção para o seu perfume, mas é para o seu potencial, então cuidado com o uso. Nunca utilize em uma entrevista a expressão eu acho. Por quê? Porque gera dúvida, né? Eu acho, nunca. Você vai dizer, eu penso, eu vejo essa situação da seguinte forma, meu posicionamento é de quê? Por exemplo, o cara pergunta assim, o que que você acha sobre a nossa empresa? Eu acho que, não. Ele já pergunta esperando você dizer eu acho mesmo. Você vai dizer, olha, eu penso. Meu posicionamento em relação a isso é de que nunca a expressão eu acho. E por mais que ele, durante a entrevista, você pode ter certeza, vocês vão anotar isso aí, depois vocês vão lembrar de mim. Durante uma entrevista, ele vai te perguntar o que você acha sobre, ou o que você achou sobre. Entendeu? E aí você vai ter que responder. Eu penso, eu vejo, o meu posicionamento é, mas nunca a expressão eu acho. Evitar gírias, tipo, aí, mano, tipo assim, fala sério, da hora, véi. Então, evitem, tá? A não ser que a empresa tenha por padrão na entrevista esse tipo de gíria. Que hoje em dia isso é possível, mas evitem, tá bom? O diálogo mais formal possível. Comunicação e eloquência durante uma entrevista. O que é eloquência? É a capacidade de falar e de se exprimir de modo preciso com facilidade. Então, eloquência não é ser louco, tá? Uma das principais características avaliadas durante a entrevista de emprego é a capacidade de oferecer toda a informação necessária ao menor espaço de tempo possível, de modo mais inteligente possível. Então, durante uma entrevista, você tem que ter uma boa comunicação e uma eloquência. É você ter capacidade de falar, de exprimir aquilo que você quer com muita facilidade. E não ficar titubeando, gaguejando, vai ali, vem cá, vai ali, vem cá, vai ali, vem cá. Isso quebra a sua possibilidade de entrar na empresa. Então você tem que ser o mais claro possível, o mais objetivo possível, tá? Não dá para ficar travando, pensando, né, falando travado, tá bom? Aqui tem um exemplo, eu não sei se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, é uma coisa que vocês podem assistir. Eu não sei se tem no YouTube esses vídeos do Aprendiz como um todo. Né? O Aprendiz era um programa, ou não sei se ainda passa, né? É um programa que passava na Record, já passou na Band, eu acho também, que fala que, na verdade, o Roberto Justo é um grande empresário, ele reúne pessoas em início de carreira, ou já com a carreira um pouco mais consolidada, e colocam elas tipo um reality, né? Só que é um reality administrativo. E aí ele vai demitindo as pessoas e sobra só uma, que é o aprendiz, que vai trabalhar com ele, receber um bom salário, enfim, vai fazer curso. E aí, durante uma entrevista ou durante uma reunião, né, que eles estavam,
porque sempre tem uma reunião antes do programa ali, né, para o projeto do dia e tal. E uma participante insistia em usar o jargão tipo durante uma conversa. Ah, tipo, eu acho que pode ser assim. Ah, tipo, eu acho que pode. Tipo assim, eu acho que isso não dá certo. Tipo assim. Essa expressão tipo é muito comum, eu uso muito, né, do meu trabalho, mas lá não tem tanta formalidade, pelo menos entre nós da equipe. Aí o Roberto Justus disse: pare de dizer isso, pois é coisa de adolescente. Ou seja, a depender do ambiente que você está, alguns jargões que você usa são vistos como infantis. Nesse caso aqui em específico, por coincidência ou não, nesse episódio ela foi eliminada. Mas eu acredito que não foi só por isso, tá? Planejar seus passos é sempre recomendado, mas discursos prontos são perigosos, tá? Nenhuma entrevista é igual a outra. Não decore perguntas. Você tem que ter noção mais ou menos do que pode ser perguntado, mas nunca ter uma resposta pronta, sabe? Porque o entrevistador ele vai perceber que você está com a resposta pronta. Você pode achar que não, mas ele vai perceber que você está usando uma resposta pronta. Então tomem cuidado, tá? Com algumas perguntas. Ah, por exemplo, qual que é seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. Isso não é defeito, tá? E isso é a resposta pronta que todo cidadão já utilizou um dia. O candidato deve entrar em sinergia com o entrevistador, não existem respostas prontas, depende do contexto, tá? Então, você precisa conhecer a empresa e se preparar para a entrevista. Mas não dá para você ir para a entrevista com suas respostas todas prontas, tá? Preste sempre muita atenção na pergunta, tá? Que ele está fazendo e na reação que ele vai fazer quando ele ouvir sua resposta. Por exemplo, isso é comum para a gente que é professor, a gente já exercita isso. Aqui não é o caso, porque quando eu estou dando aula eu não vejo vocês. Mas é perceber se o outro está entendendo e qual é a reação do outro em relação ao que você está falando. Quando você estiver respondendo alguma coisa, observe atentamente ele. Por isso que é importante estar olhando para ver se a reação dele está sendo boa ou ruim. Se você perceber que a reação dele não está legal, você vai mudando a sua resposta, entendeu? Mas isso tem que ter uma habilidade para fazer isso, né? Senão ele vai perceber claramente que você está tentando enrolar ele. O corpo também fala, né? A gente já falou sobre isso. Então, assim como as palavras, postura também podem ser reveladoras. Ombros eretos, ou seja, você sentar em postura certa, reta, né? Demonstra confiança, credibilidade, diferente de quem senta assim ou quem fica meio acuado, tá? Você deve mostrar-se confiante, mas nunca agressivo. Sempre olhe nos olhos, isso a gente já falou, um tom de voz agradável. Nas entrevistas, é sempre bom vocês tentarem responder a essas perguntas aqui. Não é responder, mas se atentar a esses detalhes. Fazer uma pesquisa sobre o perfil e o tipo de atuação da empresa antes de ir à entrevista, ou seja, conhecer a empresa. Você tem que saber o que a empresa faz, qual que é o perfil dela, antes de você ir, porque eles vão perguntar na entrevista por que você quer trabalhar naquela empresa. E aí, se você não a conhece, você não vai ter condição de resposta. Estar no local sempre 15 minutos antes do horário marcado, chegar com muita antecedência pode demonstrar ansiedade. Entrevista marcada para 3 horas da tarde, você chega meio-dia. Tá errado. Você tem que chegar no máximo 15 minutos antes. Tá? Ah, cheguei 10 minutos antes. Beleza. Tem que chegar antes. O ideal é 15 minutos. Cheguei 2 minutos antes. Ó, não é um indicativo bom. Cheguei 10 minutos depois. Piorou. Aconteceu o imprevisto, que é o item 3, né? Em caso de atraso ou impossibilidade de comparecer, avise. Por exemplo, eu estou indo para entrevista, por exemplo, Goiânia é uma cidade muito grande, eu estou indo de transporte coletivo, eu estou indo de carro, meu carro estraga, o transporte coletivo quebra, eu não vou conseguir chegar a tempo. Já liga de imediato, fala, não, eu tenho uma entrevista marcada, eu estou a caminho, mas teve um problema, eu quero saber se eu posso ir, vou conseguir chegar a tal hora. A pessoa vai falar, não, pode vir, sem problema. A pessoa vai falar, não, vamos remarcar. Ou corre até o risco de falar, não, não precisa vir mais. Tudo bem. Mas o seu papel é avisar antes que você não vai chegar. Não é avisar, tipo assim, 2h15, a entrevista é 2 horas, você avisa 2h15 que não vai chegar a tempo. Lógico, ele já sabe que você não vai chegar a tempo. Você não chegou, tá?
Verificar a aparência, às vezes uma simples arrumada no cabelo pode ser fundamental. Dá aquela ajeitada no cabelo ali na hora, às vezes tá uma casquinha de feijão no dente, às vezes tá com um botão da camisa sem botoar, esse tipo de coisa que faz um pouquinho de diferença. Ser educado é sempre. E aí, quando eu falo de ser educado, é desde quem te recebeu, lá no início, sabe? Porque se você passar no processo seletivo, você vai ter sido marcado como uma pessoa que foi educada com todo mundo, entendeu? Tem gente que chega, não olha pro porteiro, não cumprimenta a faxineira, sabe? A faxineira tá limpando ali, onde ele vai passar, ele passa, não tá nem aí. Então tem que ter esse cuidado, porque às vezes você não sabe, mas às vezes você está sendo monitorado, ou tem alguém ali de olho, ou até o próprio entrevistador estava ali na recepção e viu você chegando. Tomem cuidado. Ao entrar na sala do consultor, espere que ele faça o primeiro gesto para cumprimentá-lo. Isso que a gente falou, né? É sempre ele que vai de encontro a você te cumprimentar e não o contrário, e ele vai indicar onde você vai sentar. Respeite todas as fases da entrevista. Uma psicóloga pode vetar a sua permanência no processo. Geralmente quem faz entrevista são psicólogos, e às vezes muita gente não dá relevância para isso. Respeite todas as fases do processo. Exame psicotécnico, exame de língua portuguesa, exame de raciocínio lógico. Respeite tudo, faça tudo com o seu melhor, tá? Porque um simples erro num teste psicotécnico, por exemplo, pode te reprovar. Encarar o entrevistador como um aliado, como alguém que quer te ajudar, sentar de maneira confortável, responder as perguntas de maneira clara. Ó, caso ele te pergunte algo que você não conhece, que você não sabe, diga a verdade. Diga, não sei, tá bom? Não tenho opinião sobre, nunca falei sobre, sabe? Ou seja, seja sincero. Antes de aceitar ou recusar água ou café, lembrar que é gentil acompanhar outra pessoa. Por exemplo, seu entrevistador, pegou um café para ele e ele está tomando um café e te oferece. É gentil você aceitar, porque é muito estranho um tá tomando e o outro não. Agora, se ele não está tomando e te oferece, aí pode recusar, entendeu? Se você estiver nervoso, com as mãos suadas, respiração ofegante, ser franco com o entrevistador, dizer que fica um pouco nervoso em ocasiões assim. É dizer que fica nervoso, não é ficar quase chorando, tá bom? Olha, nossa, me desculpa, eu fico um pouco nervoso nessas situações. Pronto, já é suficiente. Ser você mesmo. Os consultores profissionais podem detectar se você está representando o candidato ideal. Então, ou seja, ser você. Sempre. Ser você. Tá? Isso é importante numa entrevista. Ser espontâneo. Sempre. Às vezes tem gente que não consegue ser espontâneo. É tudo muito forçado. E aí, isso não é bom para uma entrevista. O candidato não pode sempre falar coisas boas. Ele tem que falar das derrotas, dos fracassos, das dificuldades. Porque se você ficar o tempo todo falando das suas coisas boas, o cara vai te questionar. Mas é óbvio, você vai começar nas coisas boas. Ele vai começar a perguntar algumas coisas querendo tirar de você os seus fracassos. Ou aquilo que não deu certo. Fale com naturalidade. Fracasso é uma coisa que é comum a qualquer ser humano. Dificuldade, derrota. Então tem que tratar isso com muita tranquilidade. Tá bom? No final da entrevista, se o entrevistador não deixar claro se haverá um retorno e quando isso será feito, pergunte. Essa não será uma atitude desagradável, se for feita com educação. Antes de sair, despeça-se e agradeça. Ou seja, está terminando a entrevista, o cara não falou nada sobre a continuidade do processo. Você está com dúvida? Pergunte. Fala, olha, como funciona agora? Qual que é o próximo passo? Vocês vão entrar em contato? Mas faça de uma forma educada, tá bom? Terminou tudo, se despeça dele e agradeça a oportunidade. Agradecer a oportunidade é dizer, nossa, obrigado pela oportunidade de estar aqui e tudo mais, tá? Agora, pessoal, tem um item aqui que fala sobre perguntas, mas eu vou deixar isso aqui para a gente conversar depois. Ou, melhor, eu vou colocar isso na atividade de hoje, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre tudo que eu falei até aqui? Se vocês puderem falar no áudio, por favor, eu agradeço. Alguém com dúvida, não? Não. Eu pedi para falar no áudio porque eu tô com os slides abertos ainda. Beleza.
que eu quero que vocês façam agora para a atividade de hoje? A pré-aula foi vocês lerem aquele material que fala dos entrevistadores, que fala de comportamento, que fala de uma entrevista. Beleza, fez isso, leu, espero que sim. Assistiu a aula. Agora a gente vai falar sobre perguntas. Então eu quero que vocês juntem tudo isso que eu falei até aqui, leiam esse resto de slide que falam das perguntas. Aqui tem, por exemplo, um tipo de pergunta que é muito comum. Fale sobre você, quais seus objetivos. Então eu quero que vocês me resumam em um slide, olha, estou ficando doido, em um áudio ou em um texto, qual é o comportamento ideal dentro de uma entrevista de emprego. Qual é o comportamento ideal dentro de uma entrevista de emprego? Vocês vão precisar falar de todos os elementos, da apresentação pessoal, da forma de se comportar e de como responder a alguns tipos de perguntas. Vocês podem selecionar algumas, entendeu? Então vocês vão gravar um áudio que vai ficar um pouco mais extenso. Estruturem isso antes, né? Ou seja, antes de gravar o áudio, vai lá, estrutura o que você vai falar e vai falando. Então a pergunta é: qual é o comportamento ideal dentro de uma entrevista de emprego? E aí, dentro da sua resposta, você vai dizer dos elementos que são importantes, como o marketing pessoal, como a forma de conversar, olhar nos olhos, tudo isso que a gente conversou, e depois você pode selecionar algumas perguntas. Como responder alguns tipos de pergunta? Por exemplo, essa aqui, ó. O que você procura em um determinado emprego? Ou o que você procura aqui? Salário, dinheiro. Isso é você responder sincero, mas tem uma resposta proposta, desafio, envolvimento e chance para contribuir. Então, tem perguntas que existem algumas respostas quase que padrão, mas você precisa adequar isso à realidade que você estiver vivenciando, certo? Vocês têm alguma dúvida quanto à atividade de hoje ou está tranquilo também a proposta da atividade? Tá de boa. Beleza. Então eu vou encerrar a aula aqui no Meet, né? Vou postar lá o áudio resumindo a atividade, vou mandar o link dos slides e daqui a uns minutinhos eu coloco a aula para quem quiser reassistir, né? Assistir de novo para poder tirar alguma dúvida, tá bom? Se vocês não têm dúvida, então eu agradeço a participação de vocês e até amanhã.